diretamente do Brasil. Tô muito animada pra essa live, tá? Já vou começar aqui, enquanto a galera entra. A nossa live de hoje vai ser uma live muito especial. Eu já vou compartilhar geral aqui, porque eu vou dar dicas sobre como emigrar do Brasil para os Estados Unidos, as melhores opções de trabalho, as melhores opções. E vai ser extraordinário. Eu sei que tem gente aí da Espanha. Emily, beijo, querida, que eu sei que tá na Espanha. Galera daqui do Brasil, dos Estados Unidos, Chicago, Nova York. Érica, querida, que tá lá na Califórnia. Eu vou dar dicas aqui incríveis. Inclusive, vocês podem mandar as perguntas para vocês, porque aí do Twitter vai aproveitar e vai tirar as perguntas para vocês. Às vezes, eu não quero fazer uma consulta, tô sem grana para fazer uma consulta. Então, essa será uma grande oportunidade para vocês. E eu, inclusive, quero compartilhar com vocês como foi um pouco da minha experiência, assim, do meu processo de adquirir o meu green card com minha família, né? Que foi um processo, assim, incrível, eles nos acompanharam, mas isso a gente vai começar a conversar daqui a pouco. O Guilherme não vai poder participar da nossa live hoje, ele tá em Princeton, Nova York, e tem uma apresentação para ele poder fazer, e ele não vai conseguir participar da nossa live junto com a Artificial Heart, que vocês sabem que é a nossa marca, que a gente tá sempre aqui divulgando, que futuramente vai se tornar um filme, claro, com o apoio de vocês. Eu tô muito feliz de estar aqui no Brasil. Ai, meu Deus, eu já comi acarajé, gente. Eu comi acarajé, minha cunhada fez acarajé maravilhoso ontem, com vatapá, caruru, pimenta baiana. Estamos em Chapecó, Santa Catarina, mas eu não podia vir aqui no Brasil e voltar para os Estados Unidos sem comer uma acarajé. Semana que vem a gente já tá voltando pro Brasil, então foi uma viagem assim só de 10 dias. Mas aí, amanhã a gente tá indo pra Itajaí, a gente pega um voo, vai pra Itajaí ficar com meus pais. Meus pais vieram só pra passar o fim de semana com a gente. E aí a gente passou assim, sexta, sábado e domingo, e na segunda de manhã eles foram embora ontem. E aí amanhã a gente tá indo lá pra Itajaí, porque eles não moram aqui em Chapecó, eles moram em Itajaí, que fica 9 horas de distância daqui, 2 horas acho que de voo. A gente vai encontrar com eles, aí na segunda-feira a gente já volta. Foi uma viagem rápida, mas eu quero aproveitar e compartilhar com vocês. Eu sei que vocês estão ansiosos aí para tirar todas as dúvidas sobre imigração, sobre como ir para os Estados Unidos, como conseguir trabalho, como conseguir green card. E essa live vai ser uma live extraordinária. Já vou convidar aqui o nosso participante. Meus lindos, meus advogados maravilhosos. Além deles serem... Olha, gente, mandei coração pra vocês. Além deles serem meus advogados, são nossos amigos. A gente ama muito. Indica geral, nacional, Estados Unidos, Brasil, Espanha. Tem a galera da Espanha que está assistindo essa live aqui, que estava muito ansiosa por essa live, porque eles têm intenções de migrar da Espanha para os Estados Unidos. Então, antes da gente começar a nossa live, eu quero apresentar a vocês. Doutor William e doutora Mara. Eles são um escritório de advocacia em quase todo o planeta, já coloca aquela pressão maravilhosa. Eles estão atuando, o escritório central fica em Goiânia, mas eles têm filiais em quase todos os Estados Unidos, Califórnia, Nova York, daqui a pouco lá em Chicago, Flórida, né, na Flórida. Então, eles estão assim em vários estados e estão fazendo um trabalho muito diferenciado na parte de imigração. Porque, assim, eu lembro, doutor, quando a gente encontrou vocês, o nosso processo compartilhando um pouco da nossa história com os nossos participantes aqui. Quando a gente encontrou vocês, eu estava pedindo muito a Deus assim, um direcionamento, né? Porque a gente tinha formação acadêmica aqui nos Estados Unidos, eu tinha uma vida acadêmica, mestrado, já tinha livros escritos, o Jamilson também já tinha uma carreira acadêmica como pastor, mas a gente não sabia por onde começar. E o mais interessante de um imigrante que não sabe por onde começar é que não precisa só ter um advogado, precisa ter um advogado que tem uma boa estratégia. Então, quando vocês ouviram o nosso caso, vocês pensaram, não, vamos analisar aqui os pós e os contras, o melhor perfil, o perfil mais forte, e falar assim, não, vamos aplicar pelo perfil da Kézia, que o perfil da Kézia é um perfil que está mais adequado para esse tipo de visto. Então, são vários tipos de visto para diversas situações. Kézia, foi nesse dia que o Jamilson foi para emergência? Oi? Foi nesse dia que o Jamilson foi para emergência, quando ele descobriu que você era mais forte que ele? Eu acho que ele sempre soube. Ele sempre soube, ele só nunca admitiu. Mas isso é história para outra live. Então, quando a gente encontrou vocês assim, a minha vida simplesmente mudou. Inicialmente, a gente começou o processo e olha, gente, o processo de imigração, a gente foi com visto B1 e B2, que é o visto de turista, só para a gente arrumar a linha de raciocínio das pessoas.
Quando a gente chegou lá, nós mudamos, aplicamos para uma extensão de turista, né, que nós éramos, para estudante. Pedimos a primeira extensão para continuar, aliás, para continuar como turista. Depois pedimos a segunda extensão e depois aplicamos para o visto F1 e F2, que é o visto de estudante. Após 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente estava com visto de estudante, nós nos encontramos, já tem alguns anos atrás, e aí pensamos, desenhamos, e aí eu queria, já tenho aqui o meu roteirinho, com algumas perguntas assim muito estratégicas que as pessoas foram me mandando durante esse mês para a gente fazer aqui na live, e eles vão fazer perguntas aqui também. Mas antes eu queria apresentar a doutora Mara, que é especialista em comércio exterior, que tem todo o know-how, que atua, ela tem essa visão Brasil, Estados Unidos, atua em tanto, sabe as tendências políticas, econômicas, financeiras dos Estados Unidos como do Brasil, consegue fazer essa ligação, tem essa percepção de encontrar um viés entre uma profissão no Brasil e vincular com a profissão nos Estados Unidos, isso é extraordinário. E Dr. Witter é formado brasileiro, né, por nascimento, mas americano por nacionalidade. Mas agora eu quero passar a palavra para vocês, depois de ter feito essa propaganda contando um pouco também da nossa história, fala um pouquinho da experiência de vocês, como é que vocês atuam, porque a gente tem muitas perguntas aqui muito pontuais que essa live vai ser extraordinária. Mas podem falar, se joguem, se joguem. Lá, Késia, prazer te ver, bem-vindo ao Brasil, já te falei isso lá antes, quando você estava postando seus stories chegando. É um prazer estar aqui. É uma alegria imensa nossa, né, Witter, estar com alguém como você, que é alguém que passou e passa pelo nosso cliente, mas passou como cliente e está aí com o seu green card em mãos. Falar isso, você está com o seu green card em mão, Kézia? Doutor Witter, está lá embaixo, não está aqui, mas eu posso depois. Eu tenho que postar a foto desse green card. Mas só o fato de eu ter conseguido sair dos Estados Unidos e chegar aqui no Brasil já é a maior prova de que meu green card foi a maior bênção de Deus. Porque a gente não ia sair dos Estados Unidos enquanto não tivesse com green card. Pois é, e é um sonho de todo mundo, né, Kézia? De todo mundo que vai para os Estados Unidos e resolve fixar residência lá e aí querer poder voltar ao Brasil tranquilamente, sem riscos, né? Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função como advogados, como escritório de advocacia. Nós temos o escritório aqui em Goiânia, a sede é em Goiânia, Goiás. Nós temos a outra sede lá em Torrance, na Califórnia. Temos esses parceiros espalhados pelos Estados Unidos. Temos uma sede agora em Israel. Sim, é verdade. Pois é. Então, com essa única finalidade, criar meios legais para que as pessoas fiquem nos Estados Unidos, realizem esse sonho americano, mas que possam estar indo e voltando aos seus países de origem de forma tranquila, sem nenhum medo, sem nenhum risco. Eu digo com toda certeza que 60% dos brasileiros que lutam para sobreviver no Brasil hoje têm a capacidade de ter um green card, se tiverem um bom advogado. O advogado tem que analisar a sua vida, não você como cliente, mas você como amigo e irmão. A gente senta com você, pega aquele ânsia que você tem de ter uma vida melhor e a gente vê aonde nós vamos exaltar a sua vida para mostrar para o governo americano que sem você nos Estados Unidos, os Estados Unidos está perdendo. Então, a parte jurídica do nosso escritório pega você e aperta e só sai coisa boa. A doutora Mara pega essa coisa boa e fala assim, governo americano, olha essa pessoa, olha a Kézia aqui. Sem ela, você vai fechar os Estados Unidos. E aí vem um green card depois de um tempo. Logicamente, é tudo fácil? Não. Não. Olha, doutor Witter, e aí eu já quero começar com a primeira pergunta, assim, porque existem vários... Eu recebo muita pergunta, assim, do pessoal. E para a área, a gente vai falar por partes, porque são muitas informações. Vamos falar primeiro de uma coisa, assim, que está muito em alta, que é algo que a gente queria já chamar a atenção das pessoas. A gente fez uma pesquisa e descobriu que só existem 5 advogados nos Estados Unidos inteiro que trabalha com arbítrio de singularidade, que é resgatar o status de quem entrou pela porta da frente, como a gente fala, e perdeu por algum motivo, deixou o status vencer. Como resgatar esse status dessas pessoas, uma vez que eles têm uma carreira, uma vez que eles têm uma profissão nos Estados Unidos ou no Brasil. E aí, eu queria que vocês explicassem como é que funciona. Obviamente que eles não vão entrar em detalhes
jurídicos, porque isso seria uma questão mais ética, advogado e cliente, mas é possível realmente resgatar esse status? Eu fiquei muito feliz quando eu soube disso e comecei a compartilhar com todos os meus amigos. Fala um pouquinho sobre o arbítrio de singularidade para eles. Deixa eu contar uma coisa. A semana passada, na segunda-feira, nós tivemos mais de 3 mil mensagens no WhatsApp de pessoas querendo se regularizar nos Estados Unidos, ao ponto do WhatsApp cortar a gente dizendo que era spam. Agora, nunca vi spam ao contrário. Foi a primeira vez na história, porque spam a gente joga. E estava vindo. E a gente provou que estava vindo e não indo. Esse arbítrio, são 5 advogados que fazem, 2 são brasileiros, eu não tenho problema nenhum de falar o nome dos nossos colegas de trabalho. Um é a Reima, com Leonardo Freitas, e outro somos nós. O arbítrio eu pego você, e eu provo que você é um bom cidadão americano, embora não é cidadão. Que você vive feliz nos Estados Unidos, pagando seus impostos, entrou com visto, e eu resgato isso aí por meio de uma petição de mais ou menos 5 mil páginas, e aí eu te perdoo, ou a gente perdoa você, e nós entramos com o pedido de visto. Na verdade, é o contrário. A gente pede um pedido de visto, pode ser um EB1, EB2, EB3, EB4, H1B, seja o que for. Aí sim você é aprovado e eu peço perdão. Sabe por que eu peço perdão? Porque o agente já te aprovou no outro visto e ele fica sem saída de não te perdoar, porque você provou que você é bom. A doutora Mara prepara um business plan, um plano de negócio, ou um professional plan, um plano profissional, e mostra que você é a melhor coisa do mundo, não é, doutora? É isso aí, Kézia. O arbítrio é o seguinte. O que é o arbítrio para que o pessoal entenda? Ele serve para as pessoas que entraram de forma legal nos Estados Unidos, não serve para quem entrou via fronteira, só para quem entrou com algum tipo de visto. E perdeu o seu status, mas que tentou, de alguma forma, manter esse status nos Estados Unidos. Pediu uma extensão, tentou entrar com um processo de green card de alguma forma, etc. E não conseguiu e acabou ficando indocumentado, ficou fora de status. Essa pessoa, ela tem, digamos, um perfil de um profissional, aquilo que você disse, foi um excelente profissional no Brasil, tem um histórico profissional bom, que caiba um visto, um green card via trabalho para ele. Então, nós vamos aplicar esse green card e quando chega o momento de fazer, o green card é aprovado, chega o momento de fazer o ajuste de status, aí sim nós entramos com o arbítrio de singularidade para avisar, olha, governo, essa pessoa está fora de status, mas ela tem o direito de reaver o status legal dela pelo fato que ela tentou se manter legal e não conseguiu. Arbítrio de singularidade é um compilado de jurisprudências legais. Não existe na lei de imigração, mas existe nas jurisprudências, e todo mundo sabe que jurisprudência vira lei. O primeiro caso de jurisprudência aconteceu em 1974, só para você ver há quanto tempo que isso já vem acontecendo. Só que não era comum. E de uns tempos para cá, os advogados perceberam essa possibilidade de ajudar os seus clientes. E agora está sendo feito. Eu trago a sua atenção, que você que está nos ouvindo e vai nos ouvir depois... Nos vendo, né? Nos vendo e depois vai nos ouvir pelo YouTube da Kézia. Sim. Arbítrio de singularidade é uma tradução feita por nosso escritório. Porque a tradução do termo em inglês não faz sentido nenhum, que é discricionalidade de execução. Quando eu traduzi discricionalidade de execução, eu falei, se eu contar para o brasileiro, ele nunca vai pensar que é um perdão. Sim. Porque será executado. Aí nós traduzimos de execução para arbítrio de singularidade. E os outros escritórios já estão usando o nosso termo. Arbítrio porque é uma decisão de alguém, né? Uma decisão. E de singularidade por quê? Porque cada caso é singular, é único. Ele vai analisar caso por caso, não é algo que ele vai decidir no atacado. Então, ele vai analisar caso por caso. Então, por isso que se chama arbítrio de singularidade. É um nome que nós demos, mas cada escritório pode usar outro nome, mas a maioria já está usando essa mesma expressão. Por quê? Porque ela resume o que é. Sim. Já pensou falar que você precisava de uma descrição para ser executado? Doutor Winter, 2 perguntas que, na verdade, agora a gente fala um pouco sobre arbítrio, mas já entra no caso de EB2NW.
A Jane e a Érica perguntaram assim, tem advogados que sugerem, ao invés de sugerirem o arbítrio de singularidade, sugerem a pessoa entrar com pedido de asilo. Só que o motivo disso provavelmente aconteceu, eu não sou advogado, mas depois que eu comecei o meu caso com vocês, eu fui imergindo em leis e fui entendendo melhor isso, chegando ao ponto de querer, inclusive, fazer uma especialização em paralegal para me aprofundar mais sobre isso, porque os meus amigos perguntavam muito e eu não sabia me aprofundar e até responder de forma técnica. Então, provavelmente, vocês vão poder explicar melhor, os advogados estão sugerindo asilo político para que a pessoa entre com pedido de asilo por não entender como funciona o arbítrio de singularidade. E a outra pergunta da Jane, a gente falou assim que a gente já entra um pouco no EB2, eu sou formada em nutrição, tenho experiência no Brasil há muitos anos, como é que, chegando nos Estados Unidos, eu teria que fazer uma outra faculdade? Então, respondendo a parte do asilo político e depois a da Jane. Deixa eu responder a do asilo. Tá. O asilo é o seguinte, Kézia, uma pessoa para solicitar o asilo e ter sucesso nessa solicitação, ela tem que chegar nos Estados Unidos, qual meio que quer que seja, e solicitar o asilo e justificar por que ela precisa de um asilo. Okay. Ou seja, eu estou sendo perseguida no Brasil politicamente ou por ideologia, por ser minha opção, minha opção sexual. Não, na verdade, não é nem opção que a gente usa a expressão, mas é a questão sexual, etc, etc. Então, agora, se eu cheguei nos Estados Unidos, eu tenho 2, 3 anos que eu estou nos Estados Unidos indocumentado. Aí, agora eu vou pedir um asilo para quê? Com que base? Baseado em quê? Outra coisa, quem pede asilo não vai ter um direito a um negócio chamado advance parole, que é o direito de, quando o processo está correndo, ele poder vir ao país. Porque ele não pode vir ao país, ele saiu do país porque ele está sendo perseguido. Então, as pessoas não entendem isso. Asilo não é brincadeira. Foi-se o tempo que o governo concedia asilo de forma assim, aleatória, sem questionar. Agora não existe isso mais. São 10 mil pessoas chegando na fronteira do México todos os dias pedindo asilo. Então, pessoal, cuidado com o advogado que fala para vocês que asilo está sendo concedido a todas as pessoas. Mentira! Isso é uma maneira de pegar o seu dinheiro. A Kézia sabe, nós Exato. Não pegamos o seu dinheiro se não formos ganhar o processo. Doutor Witer, em relação à da Jane, a gente já entra na parte do EB2NW. Eu queria pontuar uma coisa. Quando a gente está fazendo entrevista com alguns advogados, antes da gente decidir se a gente faria com vocês, a gente descobriu, tem um cachorrinho aqui latindo, mas eu acho que não vai atrapalhar a nossa live. A gente decidiu... Tá tudo ok, né? A gente decidiu, um dos motivos que a gente decidiu fazer com vocês é que existe um site no governo, isso para as pessoas que não sabem, que vocês podem ver os índices de aprovação que os advogados têm. Primeiro que um advogado, por ser advogado, se ele é formado aqui no Brasil, ele precisa ir para os Estados Unidos tirar o bar. Né? Ele tem que tirar a licença para advogar nos Estados Unidos. E aí nós vimos que nos sites americanos que vocês tinham 100% de aprovação dos casos. Isso pra gente assim foi preponderante na decisão. Uma outra coisa que achei incrível, que a maioria das pessoas perguntam pra gente, é que vocês cobravam um valor para montar todo o processo da gente, né? Todo o dossiê, porque é um dossiê sobre nossa vida. A gente monta um portfólio com tudo. E aí acompanhariam a gente até o Green Card. Nós tínhamos uma amiga, a doutora Mara, do Twitter, que tinha começado o processo 2 anos antes da gente. 2 anos antes do que nós começamos a nossa aplicação. E os advogados dela mandavam a documentação de forma incorreta para que ela recebesse, cada vez que a imigração solicitasse documentação, uma RFE, que é um pedido de mais evidência, e cada pedido de nova evidência eles cobravam entre 3 a 5 mil. E o que eu achei incrível com vocês é que a gente quando assina o contrato com vocês fazem assim, olha, I don't care, doesn't matter o que der, ou seja, não importa o que der, a gente vai acompanhar vocês da hora que vocês começarem o processo até o final e vocês não vão pagar mais nada pra gente. Se der RFS, se não der, a gente acompanha até o recebimento do Green Card. Isso me deu uma segurança tão extraordinária, porque a minha amiga, eu não sabia de nada disso. Quando a gente começou o processo, ela já tinha recebido 2 RFS, ela tinha pago para cada RFE, cada pedido de nova evidência, $3.000 por cada pedido. Nós recebemos o nosso Green Card há quase 2 anos atrás, e o dela, que começou 2 anos antes que o nosso, recebeu agora, depois de quase 5 ou 6 pedidos de RFE. Então,
Respondendo agora a pergunta da Jane sobre o EB2, uma pessoa que é formada aqui no Brasil, ela precisa começar uma nova faculdade nos Estados Unidos para ela aplicar para o EB2NW? Antes de responder a Jane, eu vou mostrar um processo de EB2. Esse é um processo de EB2. Por isso que eu não vou falar 100% de aprovação, Kézia, porque não existe 100%, infelizmente. Sim. Mas 98% é a nossa média, entendeu? Mas é porque o nosso processo vai desse jeito aqui, vai desse tamanho, vai tudo que eu puder, que a gente puder inserir num processo, a gente vai inserir. Ele está separado por partes aqui, ó. Gente, isso tudo, pessoal, é um dossiê sobre a vida das pessoas. 1.500 páginas provando a profissão dela. E ela escreveu embaixo de cada foto o que ela estava fazendo nesse dia. Você quer de um esteticista. Esteticista, gente, tá? Então, Kézia, o que é um EB2NIW? O NIW quer dizer, ele vai dispensar a exigência de ter um empregador nos Estados Unidos, você vai fazer uma petição por si próprio, porque você é um profissional excepcional. Então, nós temos que provar essa excepcionalidade. Ou seja, juntar provas de que essa pessoa realmente é competentíssima e, mais do que isso, o que ela vai agregar de valor à comunidade onde ela vai se inserir nos Estados Unidos. A gente não pode pensar só no profissional em si. A Kézia é hiper mega competente, ela vai ficar milionária nos Estados Unidos. Isso não é suficiente. A Kézia é hiper mega competente, vai ficar milionária nos Estados Unidos e vai ajudar a comunidade dela, vai fazer trabalho voluntário, o trabalho dela vai afetar um monte de pessoas de forma positiva. Então, isso é importante para quem pensa em aplicar um EB2NIW, que é o visto, o green card, que não precisa de ter um empregador. O NIW é o interesse nacional em você. Na sua mão de nós começamos a olhar o interesse nacional quando você vem na primeira entrevista. Por que eu não dou de graça a primeira entrevista? Porque eu fico de 2 a 3 horas com você. Eu tive uma pessoa que fez comigo semana passada e falou assim, aquele advogado lá de Boston, ele dá de graça a entrevista. Eu falei, quantos minutos você ficou com ele? 15. Quantos minutos você já está comigo? 2 horas e alguma coisa. Aí ele falou assim, entendi. Então, ou seja, eu consigo no máximo atender 3 pessoas por dia. Sim. Quando muito. Claro. Ele atende 50. Nada contra ele, é um grande amigo. Mas eu não tenho como analisar você em 15 minutos. Em 15 minutos. Impossível. Porque tem que montar toda uma estratégia sobre a vida da pessoa. Eu acredito que quando nós fizemos a nossa entrevista com vocês estavam ouvindo o meu perfil, o perfil do Jamilson. E eu lembro que vocês anotavam, o Dr. Albert ia anotando os pontos fortes e positivos que existiam na carreira da gente. Quando a gente terminou a entrevista, você fala assim, olha, o melhor perfil aqui, de acordo com a nossa experiência, é o da Kézia. Kézia já tem livros publicados, Kézia tem rede social. Então, já tinha uma estratégia sobre o perfil, de como a gente iria atuar. Então, e outra coisa, tem muita gente que eu ouço aqui, um monte de consultor, não é nem paralítico, consultor que agora fica fazendo consulta com as pessoas, eles mesmos foram auto-aplicantes, né? Aí já sabe tudo. Já sabe tudo. Aí teve uma pessoa lá em Chicago que me mandou mensagem semana passada, falando assim, Kézia, eu publiquei nos nossos grupos, que eu sempre estou divulgando vocês, e ele entrou em contato e falou assim, Kézia, depois que eu vi o vídeo de Dr. Wita e doutora Amara, eu decidi ser aplicante, né? Ele aplicou por si mesmo. Só que agora eu estou recebendo um monte de petição que eu vou ter que fazer uma refutação judicial, mas eu preciso de um advogado. Eu falei assim, olha, às vezes buscar atalho não é a melhor alternativa, porque o barato, em algumas circunstâncias, ou na maioria delas, se torna muito caro. Você vai receber um monte de solicitação que só o advogado tem a capacidade de fazer essa petição e que, no final das contas, você vai gastar dinheiro por si só e vai acabar lá no final contratando o advogado que você disse, vou economizar aqui. Só que é uma economia, na minha opinião, doutora Mari do Twitter, que, na minha opinião, não vale a pena. Porque nós fizemos um investimento que hoje, a felicidade de poder abraçar os meus pais, que eu sei que tem amigos aí nos Estados Unidos, que já tem mais de 15 anos que não vem a família, porque não tem conhecimento legal, porque não encontra um bom advogado, nenhum advogado confiável. Então, eu faço questão de indicar vocês, porque vocês puderam proporcionar para mim e minha família o reencontro, o abraço, o toque,
que é isso que muito imigrante que está lá nos Estados Unidos sente falta. E muita gente que está aqui não quer ir porque não quer abrir mão disso. E que, às vezes, o caminho é muito mais fácil do que a gente imagina. O que vocês poderiam ressaltar sobre isso? Deixa eu só contar aquele encontro meu meio ruim com aquela advogada no estado dela. Não, mas vamos responder primeiro o que a menina perguntou sobre que se precisa fazer outra faculdade nos Estados Unidos. Não precisa, mas precisa validar o diploma. Todo profissional nos Estados Unidos, para ele trabalhar, o estrangeiro, ele tem que validar o diploma, ele tem que fazer a prova do board. Ele tem que fazer a prova se é enfermeira, se é engenheiro, quem quer que seja, ele tem que fazer a prova, se é advogado. Então, você vai estudar um pouco, você tem que falar um inglês razoável. Principalmente a área de saúde. Na área de saúde, tem que falar um inglês 100%. E fazer a prova de equivalência. Temos uma exceção para profissionais da saúde em Utah. No estado de Utah, que estão tão desesperados que não precisa fazer o board. Se você traz seu histórico, consegue comprovar que tem experiência no Brasil de atuação, o estado de Utah, principalmente com médicos, ele está contratando sem precisar validar o board. O tempo que a pessoa trabalhar no estado vai contar para poder validar o board, entendeu? Isso é incrível, mas fora isso, todo mundo tem que validar o board dele, da área dele. Então, você vai chegar nos Estados Unidos, você chega como assistente. Você é médico veterinário, você vai para uma clínica veterinária como assistente. Enquanto isso, você está estudando para validar, para passar na sua prova. E por aí vai. Só um exemplo. Médico veterinário. Recebi agora à tarde um cliente nosso, adoro esse cliente, porque ele já tem o green card, ele estava operando agora à tarde. Uau. Ele é o assistente, mandou a foto para mim e falou assim... Na realidade, é eu. A proprietária não está operando. Ele é um cara muito competente e, assim, os hospitais lá em São Francisco ficam apaixonados por ele, né? Ele é disputadíssimo lá. Então, Sim. Ele ainda não validou o diploma dele, ainda não fez a prova do board dele, mas ele atua, ele opera, ele faz tudo lá. Ele é um excelente profissional. Então, quem vai daqui para os Estados Unidos e entra com o EB2 NIW, entra com o Green Card nos Estados Unidos como profissional, ele entra como um assistente e a partir dali ele já está trabalhando, já está ganhando, ele vai estudar para validar o diploma dele. Entendeu? Mas toda essa orientação a gente dá aqui numa entrevista, numa consulta. De 2 a 3 horas. Sim, claro. Em 15 minutos, Sim. Não tem jeito. Doutora Mari e doutor Witter, uma pergunta. Tem muitos pastores e muitas pessoas da área religiosa que me acompanham aqui e que souberam sobre o visto R1, que é o visto religioso. Muitos que estão nos Estados Unidos têm o visto religioso, que é o R1, mas eles agora estão aplicando para o EB2NW. Vocês têm como falar um pouco sobre por que está acontecendo essa mudança? Qual é a dificuldade que está tendo com o R1? Quem está com o R1, vocês aconselham a aplicar o EB2? O que vocês poderiam dar? Porque tem muitos pastores aqui que me seguem, que entram em contato constantemente com a gente, perguntando, mas a gente não tem como se aprofundar, porque a gente não entende exatamente como a lei funciona. O que vocês poderiam falar para essas pessoas que nos acompanham sobre esse visto? Posso contar primeiro a briga que deram comigo? Gente, vou contar primeiro a briga. Recebi uma ligação de uma advogada, 100% americano, não tem ligação com o Brasil, e a primeira coisa que ela disse, como que você aprova pastor e eu não? Aí eu falei assim, sabe por quê? Porque eu converso com eles e eu conheço a vida de um pastor. Eu sei o que o pastor faz dentro de uma igreja, eu sei o que ele não faz. Então, por que nós temos aprovados, eu e a doutora Mara, pastores? Porque a gente pega o palavreado da religião. Lembre-se, nós trabalhamos com a suposição que o agente não é cristão e ele não entende nada de religião. Não adianta eu falar para o agente que o pastor fez 1000 semanas de oração. Para ele, é um vagabundo que passou 1000 vezes sentado, ajoelhado, rezando. O que a gente fala? A gente mostra que foi uma semana de outreach. Outreach Week. Ou seja, uma semana de atingir a população para melhorar o seu espírito. É a mesma coisa com a tradução diferente. Exato. A doutora Mara pega isso aí no Business Plan, no Professional Plan, e ela faz com que o agente fale assim, eu preciso desse pastor aqui nos Estados Unidos, porque sem ele as igrejas não vão crescer e o governo não vai poder atingir as pessoas.
Importante, Kézia, ressaltar que há uma demanda de mão de obra de pastor nos Estados Unidos. As igrejas estão desesperadas por pastores, porque os pastores americanos estão envelhecendo e americanos novos não querem ser pastores porque não é um bom salário, Certo. né? Para americanos. Sim. Então, há essa demanda grande de pastores. E se o pastor realmente tem um histórico bom como profissional, vamos falar um pastor profissional, que ele tem aí um mestrado, um doutorado e, principalmente, o que ele fez para a comunidade onde ele esteve inserido enquanto era pastor de igreja. Tudo que ele agregou. Nós tivemos pastores aí que fizeram trabalhos maravilhosos nas comunidades por onde passaram. Então, isso e teve como provar, né? Ontem eu entrevistei um que subia nas favelas do Rio de Janeiro e eu falei assim, cara, e você voltou ao vivo? Ele falou, as primeiras pessoas que eu visitava era o bandidão-chefe. Traficante mor da E aí favela. eu falava, olha, posso trazer um trabalho de auxílio às crianças? Sim. E ele disse que os filhos dos traficantes frequentavam. E os traficantes falavam para ele, ó, pastor, se tiver qualquer problema, me avisa que quem mexeu com o senhor morre. Não, calma, não tem esse problema. Então, a doutora Mara pega isso aí e ela mostra governo americano. A necessidade, o pastor entra né? na favela, ele entra no gueto. A função, né, do Professional Plan é essa. A gente mostra quem foi o profissional no Brasil e floreia bastante, né, dá muita ênfase àquilo que ele fez de melhor. É engraçado que quando eu faço Professional Plan, Kézia, e eu mando para a pessoa revisar, já aconteceu muitas vezes da pessoa falar assim, nossa, eu não sabia que eu era tão bom, eu fiquei emocionada. Eu fiquei emocionada com a minha própria vida. Exatamente. Teve gente que chorou. E tão importante que é. Uma cliente que recentemente ela veio aqui para a gente estourar aquele champanhe que a gente estoura quando tem um green card aprovado. E ela falou assim, nossa, eu lembro do meu Professional Plan, até hoje eu me emociono. Então, pastor, que fica, né? Okay. Então aí a gente mostra para o governo americano, olha esse profissional aqui, se no Brasil, sem recurso nenhum, ele conseguiu fazer tudo isso, imagina num país como é os Estados Unidos, que dá recurso para quem quer trabalhar, para quem quer produzir, para quem quer ajudar. Então, agora, e olha, a gente doutora mostra, Mara, olha, os Estados Unidos está precisando desse profissional, está aqui, ó, nas suas próprias estatísticas do governo. Você agora, fala que doutora está Mara, precisando. Tem alguns R1s e R2 que são os vistos religiosos que estão migrando para o EB2NW porque a quantidade de visto foi retirada. Não estão dando a quantidade para os religiosos que era devida. Religiosos, é o EB4, Sim, né? porque eles estão migrando para esse novo visto. O que aconteceu? Justamente por isso, porque diminuiu o número de EB4s anuais. Então, a fila de espera aumenta, né? Você pode aplicar, mas entra lá naquele processing time do USCIS. E aí você vai ficar muito tempo esperando. Então, é preferível aplicar para um EB2 que essa timeline está mais próxima do que ficar parado lá. Entendeu? Só um exemplo. Antes dessa live, eu estava com o pastor Batista. Nós fazemos muitos pastores batistas aqui. E ele estava como auxiliar numa igreja e se desentendeu lá por alguma coisa. Ele tem um mês que não é pastor auxiliar. Ele tem 3 igrejas querendo ele. 3 igrejas querendo ele. E ele não tem documento, ele não contou para ninguém. Então, ele agora vai fazer um arbítrio. E ele disse, seria correto eu aceitar uma igreja? Eu falei, com o arbítrio, é. Então, é isso. Os pastores estão migrando para o EB2 para ser mais rápido, porque a fila de espera no EB4, que é o visto, é o green card para religioso, está demorando bastante por ter sido reduzido o número de green cards disponível para esse tipo de visto. Nossa, eu tive aqui algumas interferências, tive que mutar o microfone. Mas, assim, a gente está recebendo muitas pessoas perguntando, né, pra gente, porque o Jamilson, pensando que o Jamilson que foi aplicante por ter sido religioso, né, mas nós temos muitos amigos que sempre estão perguntando, e até os que estão nos Estados Unidos fazendo mestrado, doutorado, como é que eles podem já aplicar
Porque isso foi um diferencial para o Jamilson, porque apesar de eu ser aplicante, o diferencial foi que quando ele pegou a autorização de trabalho, apesar de que ele já tinha o social, já trabalhava para a universidade, mas aí ele pôde atuar na área dele, foi muito mais rápido a contratação e as opções e oportunidades que ele teve foram inúmeras comparado com quem não tinha, porque algumas instituições religiosas não queriam aplicar mais o visto R1. E tem algumas pessoas, por exemplo, que trabalham como voluntários na igreja. Existe a possibilidade dessas pessoas que trabalham como, vamos supor, um diácono, uma secretária, uma líder de algum departamento dentro da igreja, aplicar para algum R1. Eu ouvi alguma coisa sobre isso, mas eu não tenho certeza se isso funciona da forma que eu estou perguntando. É o que venceu de hoje. Estava permitido aplicar até o dia 8 de março. Aí o USCIS prorrogou por mais 15 dias. Vence agora dia 23, ou seja, já não dá mais para fazer essa aplicação, porque o visto R ele tem que ser pedido no país de origem, entendeu? Mas eles tinham feito essa exceção por conta da demanda muito grande de profissionais dessa área aí. Mas agora, a não ser que eles prorroguem de novo, mas eles precisam prorrogar por um tempo longo, para dar tempo realmente de fazer um processo. Porque 15 dias, ninguém faz um processo em 15 dias. Deixa eu explicar uma coisa, talvez os pastores que estão ouvindo, se são adventistas, batistas, ou seja o que for, brasileiros não sabem. Existe uma instituição americana chamada FEMA, FEMMA. É mais ou menos a defesa civil do Brasil com alguns bilhões de dólares. E o que acontece? Quando tem um terremoto, que é o meu caso do meu estado, a Califórnia, quando tem um furacão, que é a Flórida, ou ali a Geórgia, coisa nesse sentido, a FEMA, ela tem caminhões, trucks lotados de comida, mas ela não entrega pessoalmente. O que ela faz? Ela vai às igrejas. Então, o pastor que está qualificado na FEMA, muita coisa. Então, por que a demanda desses pastores é porque o governo americano está dizendo eu não tenho você. O governo chama o pastor de capelão. Eu não tenho capelão hoje. Por favor, eu pago para ser capelão. E é aí que a gente entra com o EB2NW e diz este pastor aqui já fez isso no Brasil. E eles falam, se ele fez isso no Brasil sem dinheiro, calcula com o dinheiro que eu tenho para ele. Então, pastor, se você está no R, acorda. O EP2 é para você. Doutor Witter, também tem uma pergunta aqui que eu acho muito relevante, que são os desafios e as mudanças na legislação. Quais são os principais desafios enfrentados pela imigração que busca obter residência para as pessoas que buscam obter a residência permanente nos Estados Unidos, o Green Card? Quais são os maiores desafios? Um exemplo disso, nós morávamos em Boston, e lá é considerado, Massachusetts é considerado um estado imigratório, ele ampara o imigrante, assim, de todas as formas. E lá o imigrante, documentado e indocumentado, ele tem acesso a muitos benefícios, né? Plano de saúde, escola gratuita para as crianças, auxílio emergencial e assistencial em termos de comida, todos os benefícios que o governo puder proporcionar para um imigrante em Massachusetts, eles têm esse amparo. Uma vez que a pessoa se torna um residente americano com Green Card, ela não tem mais acesso a esses benefícios. Por que isso acontece? Pela experiência de vocês. E muitas pessoas dizem assim, não é viável se tornar legal nesse país, porque como ilegal, você tem muito mais benefícios. Na minha opinião, isso é um mito que as pessoas ficam divulgando para poder amenizar a consciência, uma vez que não tem, de repente, condições de aplicar para uma documentação. Porque a realidade que a gente sabe, o buraco é mais embaixo, e o Trump entrando agora, que eu coloquei, inclusive, ontem uma matéria, ele vai tirar, assim, como a gente fala aqui no Brasil, com rodo, assim, todos os imigrantes ilegais. Como é que está a situação política em relação a isso? Quais são os benefícios? Vocês entenderam a pergunta dos benefícios, quais são os direitos e deveres? Talvez ela não vai pensar nisso, mas eu vou pedir ela para falar. Ontem nós trabalhamos com uma pessoa que é cliente dela, que ele ganhou o Green Card dele pelo EB3. Okay. Ele recebe $13 por hora pelo EB3. Só que ele faz um part-time,
que ele ganha $32. Ou seja, do minuto que ele se tornou residente, pulou de 13 para 32. Será que compensa ser residente? O que é importante, Kézia, que as pessoas precisam enxergar é o seguinte. Em Massachusetts tem isso, tem todo esse apoio ao imigrante, talvez na Califórnia tenha. Flórida não tem. Aí vem um estado muito radical como a Flórida, não tem. Vem um Texas que você não pode nem pensar. E a tendência é que isso cresça, essa antipatia ao imigrante, principalmente com a entrada de Trump, que a gente sabe que ele vai... A Georgia, nós estamos com o nosso internacionalista atrás das câmeras, ele soltou uma matéria, que a Georgia acabou de aprovar. Como é que é a lei, Matheus? Eu não sei. É que a polícia está em comum com o ICE e eles vão prender, e se a pessoa for imigrante indocumentado, é deportada na hora. Entendeu? Uau. Então, assim, eu recebo benefício, eu recebo em Massachusetts, mas não é todos os estados. Pelo contrário, são pouquíssimos os estados que oferecem isso. Quando a pessoa se torna um residente permanente com um green card, ela tem esse benefício do green card e ela tem as benesses de ser um residente permanente, mas ela passa a ter também as responsabilidades para com o país, para com a nação. Os impostos em dia, fazer sua parte direitinho, porque também vai receber isso de volta, de certa forma. Claro. E ter essa liberdade de ir e vir, que eu acho que é algo que não tem nem preço. Quer dizer, você sabe dizer sobre isso. Mesmo que você não ficou indocumentado hora nenhuma, mas o poder vir ao Brasil e voltar sem medo nenhum, isso não tem preço. Né? O poder andar nos Estados Unidos, em qualquer estado, dirigir tranquilamente, tirar sua driver. Tem estados que você nem pode tirar sua carteira de motorista se você for indocumentado. Então, olha, doutora Mara, desculpa lhe interromper, e o motivo da gente não ter vindo antes no Brasil foi justamente pela insegurança. Nós poderíamos vir e aplicar o visto de estudante, porque nós passamos a ter o status, que é diferente de visto, pessoal. O status você tira sem sair do país. Para você tirar o visto, você tem que sair do país e no seu país ou em outro país tirar o visto. Nós decidimos não tirar o visto em outro país pelo seguinte motivo. Porque nós já tínhamos uma vida correndo nos Estados Unidos, a gente pensou, nós vamos voltar no Brasil, e se eles negarem o visto pra gente? A gente não quis correr o risco. A gente poderia, nada impedia. Vou contar outra benesse de ser residente legal. Eu estava em Nova York com a doutora Mari e eu tenho um costume, eu durmo por qualquer coisa. Se a pessoa falar assim, tem 30 segundos de espera, eu fecho o olho e eu durmo. E ela esperávamos no próximo voo do JFK, do JFK, e eu fui dormir. E ela me acordou. E eu olhava e era Ice correndo para lá, Ice correndo para cá. Ice correndo e pega. E eu falei, imigrante correndo, e coiote e tudo. Eu falei, acorda para você tá perdendo. Eu dormi. Eu perguntei para ela, o que está acontecendo? A polícia correndo atrás do pessoal que chegou ilegal. Então, gente, não tem polícia atrás de você. Não tem. Máximo. Eles vão te tratar bem. Claro. É isso aí. Olha, então, a Emily fez uma pergunta aqui. Ela falou assim, que ela atua na área acadêmica, ela está lá na Espanha e ela está terminando o doutorado dela lá. Ela perguntou se é mais fácil aplicar para um visto profissional qualificado ou é melhor ela aplicar para um pós-doutor nos Estados Unidos e mudar quando ela estiver aqui. Aplicar para o visto de estudante um pós-doutor, por exemplo, tentar conseguir uma bolsa e depois fazer o processo de residência, de aplicação da residência depois que ela estiver nos Estados Unidos. Eu estou falando aqui, mas eu estou no Brasil. Não, eu entendi. Acontece o seguinte, Emily, neste momento não é possível fazer isso, de você ir para os Estados Unidos com um visto de estudante, um M, para fazer um pós-doc, uma coisa assim. E depois que você concluir seu pós-doc, a gente fazer o que a gente chamava de ajuste de status, que é mudar o seu status de estudante para um status de imigrante legal, que é o EB2NIW. Não está podendo fazer desde 2022, o Biden suspendeu. Lembra da demora da emissão dos Work Permits? Sim. Por conta dessa fila gigante de Work Permits em espera aí, teve que parar com isso. Então, neste momento, isso não é possível. Então, se a intenção é ir logo para os Estados Unidos, tem que realmente analisar o perfil e ver se cabe um EB2NIW e vai para os Estados Unidos com o EB2NIW, com o Green Card, vai trabalhar e estudar,
que aí você consegue pagar os estudos, inclusive. Sobre pagar os estudos, o governo... Às vezes até consegue a bolsa também, mas já está com o green card em mão. E o governo americano, se você não conseguir, o governo americano, que você é residente ou cidadão, paga para você. E você tem 15 longos anos para pagar. Uau! Ninguém fica sem estudar nos Estados Unidos se não quiser. Se não quiser. Ok. Isso é muito importante, porque eu sei que tem muitas pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga aqui, a Tiana, que ela está querendo fazer esse processo, tem o Moisés, que é o Silva, que inclusive foi uma pessoa que a gente indicou para vocês, e tem a Tiana também, que a gente fala para eles o seguinte: se você tem uma qualificação, uma mão de obra especializada, tem um bom currículo, né, assim, anos de profissão no Brasil, você tem a possibilidade de aplicar, doutora Amara, doutor Iter, o Green Card aqui, direto do Brasil, e já ir para os Estados Unidos com a documentação? Como é que funciona isso? Sim, nós fazemos muito isso aqui. A pessoa está aqui no Brasil, está trabalhando, está atuando, tem esse perfil para o EB2NIW, a gente aplica daqui, a pessoa continua aqui, o processo está correndo nos Estados Unidos, Green Card aprovado, aí passou pela entrevista, corre tudo, né, passa pelo NVC e tal, para a entrevista no Rio de Janeiro, toda a entrevista de Green Card é no Rio de Janeiro, passou pela entrevista, ele vai receber um visto de única entrada, porque Green Card, esse cartãozinho verde, que nem é verde mais, né, agora é quase rosa, esse Green Card você só recebe ele dentro dos Estados Unidos. Então, a pessoa que está no Brasil, ela recebe um visto estampado no seu passaporte de uma única entrada para receber seu Green Card dentro dos Estados Unidos. Então, aí normalmente eles dão de 90 a 180 dias, ou seja, de 3 meses a 6 meses para a pessoa entrar nos Estados Unidos para receber seu Green Card. Esse processo se chama processo consular. É o famoso processo consular. A gente tem mais aí 20 minutinhos de perguntas. Algumas pessoas estão mandando aqui, algumas estão mandando no privado, mas tem uma pergunta que eu achei interessante. A gente volta... Oi. Deixa eu te interromper. Eu vou pedir licença, eu tenho que sair, porque hoje é o dia que eu vou à minha igreja, hoje eu tenho um compromisso muito sério na minha igreja. Claro. Tá? E daqui na minha igreja é uma viagem quase. Então eu vou pedir licença, eu peço desculpa ao pessoal que está assistindo. Eu preciso sair, mas evidentemente vou ficar em excelentes mãos. Pode falar que o mais bonito vai ficar. O mais bonito, o Blue Eyes vai ficar aqui. Eu não tenho olhos azuis. Tá? Beijo. Blue Eyes continua. Beijo. Obrigada, doutora Amara. Beijo, obrigado. Então, pessoal, só para rir um pouquinho. Okay. Vamos rir um pouquinho antes da próxima pergunta. Essa história de Blue Eyes já me causou encrenca. Eu tinha uma juíza, que eu não vou falar o nome dela, ela já está aposentada, e eu comparecia na corte dela, assim, no mínimo 5 vezes por semana. E ela me respeitava, mas entre os juízes, ela me chamava de Blue Eyes. E aí um juiz amigo meu contou para mim que ela estava apaixonada, ela era solteira também, né? E aí eu comecei a correr dela por causa do Blue Eyes. E um dia ela me chama para almoçar e eu disse para ela que estava ruim do estômago. Ou seja, esse Blue Eyes às vezes causa encrenca. Ai, doutor, e tem o senhor e suas histórias, viu? Mas uma pergunta assim que eu acho muito interessante voltando àquela pergunta que a gente tinha feito no começo, que tem pessoas que são self-petition, eles pedem por conta própria. Por que é importante o auxílio de um advogado? Porque assim, eu vejo que algumas pessoas, eles entram nessa neura de você self-petition, eu mesmo consigo, porque eu vou conseguir economizar. Você orienta, óbvio que é muito conveniente, óbvio, para o senhor como advogado dizer, não, eu indico que aplique com advogado, óbvio, você vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas por que é importante não ser um self-petition? Queridos, você que está pensando em ser um self-petitioner, tem algumas coisas que você não vai saber fazer. Por exemplo, o personal statement, que é uma carta... O personal statement é a sua chance de falar com o agente cara a cara, que tem 10 pontos dentro de um processo. 10 pontos, ele tem no mínimo 8 páginas. Você sabe quais palavras que o agente está procurando? Eu sei. Você sabe quais os itens do seu trabalho que é importante para você ser aprovado no seu processo sem entrevista? Eu sei. Sabe por quê?
porque eu gastei 5 anos na faculdade de Direito, 2 anos no mestrado, 2 anos no doutorado e 5 anos trabalhando como... 7 anos trabalhando como DA, a promotor de imigração, e eu aprendi isso lá. Eu não tiro a sua expertise, que você pode saber tanto quanto eu, porque eu estou aprendendo. Mas tem uma coisa, eu já tenho 35 anos fazendo a mesma coisa. Eu não erro por erros bobos, porque a faculdade me ensinou a fazer a coisa certa. Eu tive um cliente que esse das redes sociais, eu o parabenizei. Ele passou 10 anos seguindo meus vídeos, as minhas mídias sociais. E ele aplicou sozinho. E ele mandou para mim um e-mail dizendo: eu tive que fazer isso, que eu não tinha dinheiro nenhum. E com as suas orientações eu passei. Só que ele é um caso raro. Raro. Foram 10 anos seguindo a gente. Você não vai passar 10 anos em 12 meses. Eu não lembro quanto tempo levou a Késia. Você 12 vai meses, doutor Witter. Quanto? Do dia que eu mandei, 12 meses. Do dia que a gente mandou a documentação, a gente montou todo o dossiê, todo o protocolo, protocolizou tudo, mandou todos os cheques, fizemos o exame médico. Do dia que a gente enviou toda a documentação até o recebimento do nosso green card, foram 12 meses. E os nossos amigos que nós indicamos na Andrews, como o Heraldo, a Mary, eles receberam em 9 meses sem entrevista. Porque a gente recebeu no EB2, é um visto autopatrocinado, né, doutor? Então, não precisa de entrevista. Alguns casos, sim, o agente migratório pode chamar para entrevista, mas todas as pessoas que nós indicamos, e inclusive nós, recebemos o nosso green card sem entrevista. Você que é self-petitioner, quando vier a pergunta, tem um advogado que você pode pegar e ligar no WhatsApp para conversar com ele? Eu sou um dos raros. Por exemplo, eu adoro o esposo da Késia. Eu adoro ele, porque eu brinco com ele. Eu me sinto bem com o Jamilson. O Jamilson, eu só não atendo o Jamilson quando eu estou em outro processo. Você tem um advogado que, quando você dá uma bugada na cabeça, ele pode te atender? Quem você vai ligar se você é self-petitioner? Não, ninguém. Isso é muito arriscado. E, honestamente, doutor Witter, um dos motivos de nós contratarmos vocês é que a nossa vida, quando a gente chega nos Estados Unidos, uma das coisas que a gente pondera muito e a gente entende como o jogo americano funciona é que tempo literalmente é dólar, sabe? Então, a gente não queria perder dinheiro. Eu particularmente, não tinha 20 anos da minha vida para ficar esperando loteria, por exemplo, porque eu sei que tem gente que aplica para loteria. Mas eu não tenho, eu não coloco a minha vida em sorte. Para mim, eu sou muito racional. Eu e Jamilson somos assim, a gente tem um perfil muito parecido, nós somos muito racionais. A gente não arrisca, a gente faz acontecer. Então, eu acredito que, para quem tem tempo, ok. Mas se de repente você tem um perfil parecido com o meu do Jamilson, que tempo para você vale dinheiro, e um abraço no seu pai e na sua mãe, um cheiro nos seus irmãos, estar perto, o acolhimento. Se isso para você realmente vale a pena, faça o caminho de contratar advogados. E aqui está um escritório que a gente não só recomenda, são nossos amigos pessoais, a gente indica para todas as pessoas. Amigos. Claro. E foi nesse processo. Quando a gente recebeu o nosso green card, a gente falou, a gente não pode ficar com essa bênção pra gente tem que compartilhar com as outras pessoas. E todos os amigos nossos que a gente tem contato, que a gente sabe que precisa, a gente está sempre compartilhando. Mais uma pergunta aqui. Pode passar uma média de valores para planejarmos tanto o processo quanto a entrevista? Claro. Emily, eu não acho, doutor Witter, não sei se o senhor se sente confortável com isso, mas depois, se alguém me mandar alguma mensagem no DM... Não, ok. Então, um pouquinho. Vamos lá. Pode falar em frente. Vamos contar. Isso é o meu escritório, tá bem? Tem escritório mais barato, tem escritório mais caro. O mais barato cobra, cada vez que você for fazer alguma coisa, ele te cobra. Eu não cobro. Vamos lá. EB1, que é para professores de faculdade, cientista, um cientista hoje gasta de 25 a 35 mil dólares. Ok. Dependendo do escritório que ele for. Um EB2 NW com um escritório sério, igual o nosso, que não cobra nada extra, você vai gastar de 18 a 23 mil dólares. Um EB3, você vai gastar de 20 a 32 mil dólares, dependendo do empregador. Um EB4, 14 mil dólares, que é um de pastor, só que está demorando 5 anos. Ok. Um EB5, 1 milhão de dólares. Um voluntariado para a igreja, 4.500 dólares. Ok. Tem outro tipo de visto. Go ahead. Espera um pouquinho.
Arbítrio de singularidade, veja o seguinte. Como tem 2 brasileiros, eu vou falar dos 2. Se você está ilegal nos Estados Unidos, ou seja, fora de status, no meu escritório você gasta de 30 a 40 mil. A Reima de 50 a 70. Com o Shoube, que é o advogado que foi o escritório que trabalhou por John Lennon em 74, prepare-se para 150 mil dólares. Faça isso. Doutor Witter, uma conhecida nossa não sabia que vocês aplicavam o arbítrio de singularidade. Ela aplicou antes da gente começar o processo, ela aplicou com um escritório na Flórida, eles cobraram para ela 55 mil dólares para o arbítrio de singularidade. E até hoje ela não recebeu ainda nem... Olha, que ela aplicou antes da gente e ela ainda não conseguiu receber nem o work permit. Para você ter ideia. Então, assim, é muito delicado e, honestamente, um dos motivos da gente indicar vocês é que vocês são extremamente justos, extremamente competentes e têm um preço extremamente acessível. E, olha, honestamente, eu vou dizer para vocês, esse é o seu momento de aplicar com eles, porque eu não sei, doutor, então eu posso falar por vocês, eu não... Perdemos o som. Perdemos o som. Pessoal, voltou agora, voltou. Ok. Então, o que eu estava falando é que, assim, eu não sei até quanto tempo vocês vão conseguir segurar os valores que vocês seguram, porque eu sei de muitos escritórios que cobram muito mais caro, que não dão garantia absolutamente nenhuma. E não tem os índices de aprovações que vocês têm. Pessoal, é o seguinte, eu não trato você como cliente. Eu trato você como meu amigo, porque eu quero encontrar você na rua ou encontrar você dentro dos Estados Unidos e você olhar para mim, meu advogado, e me abraçar e eu te abraçar. Ontem eu tive uma cliente aqui de 5 anos atrás, ela veio me visitar e ela me deu um abraço que eu fiquei até com vergonha do marido dela. Porque, eu tinha muito tempo que eu não vi o Fábio e ela me abraçou e ela falou, tá dando tudo certo nos Estados Unidos, nós estamos aqui porque a gente está trazendo um amigo meu depois de 5 anos. Ou seja, 5 anos depois, nós continuamos amigos. A doutora Mara e eu temos um amigo que ele está no interior dos Estados Unidos, eles resolveram ir para bem dentro do Green Belt. Eles estão conosco há 8 anos. Até para comprar casa, eles ligam para a gente para ver se a gente acha que é bom ou não. Por quê? A gente se tornou amigo. A gente se tornou amigo. Eu, quando faço um pastor, eu aceito todos os pastores orar comigo. Primeiro, nós oramos por você nesse escritório. Você goste ou não. 9 horas da manhã a gente abre e a gente faz uma oração pelos nossos clientes que sejam honestos. Isso eu ouvi hoje cedo. Me falaram isto, porque eu não cheguei cedo, eu fui para a minha psicóloga, eu tenho uma psicóloga, devido ao tanto que eu trabalho, e foi falado isso na oração de hoje. Senhor, abençoa os processos das pessoas honestas. Tá dando certo? Claro. Doutor Ito, eu queria muito te agradecer. A gente tem muitas outras perguntas aqui, mas é por causa do tempo do Instagram que só permite a gente fazer 50 minutos de live. E eu gostaria já de estender esse convite para a gente ter uma outra oportunidade, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas e que em um momento aqui de uma live a gente não consegue resolver e responder todas as perguntas das pessoas. Mas eu indico que você que está assistindo a nossa live ou que vai assistir no YouTube, que entre em contato com o Dr. Witter, escritório Lau... Ai, meu Deus... Ok, vamos lá, eu falo. Em inglês é Office of Witter de Siqueira, porque nos Estados Unidos eu tenho eu tenho uma sócia, mas eu tenho o nome é o meu. No Brasil eu tenho 2 sócios, exato. Kézia, peça ao pessoal que mandar mensagem para você ou para a gente que fale que viu a gente ou que é seus seguidores, por favor. Eu queria isso, doutor Ito, assim, os meus seguidores, as pessoas, meus amigos que fossem por indicação, que o senhor desse um desconto para eles, porque eu sei dos sonhos das pessoas que me procuram, que acompanham meu Instagram, que estão acompanhando o meu conteúdo, que sempre falam, ai, Kézia, eu quero muito, eu tenho muito desejo. Então, para os meus seguidores, eu sei que vocês sempre tratam com carinho, diferente de algumas pessoas que moram nos Estados Unidos, que indicam advogados e ganham por isso. Para os meus seguidores, eu gostaria que o senhor desse um desconto para eles, pensasse com carinho, pensasse em formas que pudesse facilitar, formas de pagamento. Não me mande isso! Gente, é por isso que eu brigo com o marido dela. O marido dela manda as pessoas para mim.
A primeira coisa que eles não falam, eles nem perguntam meu nome, eles falam assim, o Jamilson falou para ganhar desconto. Ai, meu Deus. Ela me quebra com isso. Mas vou dar. Senhor querido. Problema. O senhor querido, muito obrigada. Desconto no seu processo. O que eu te der de orçamento, você vai sentir os $1.000 da Kézia. Perfeito. Olha, eu agradeço de verdade você que está assistindo. Por favor, não perca essa oportunidade. Faça o seu processo com advogados que são de confiança. E eu vou postar aqui do Twitter, lá no meu Green Card. Depois eu vou pedir para o cara que edita o nosso vídeo, o Fábio, para colocar foto do nosso Green Card junto com esse vídeo. Tá bom? Amém! Muito obrigada. Pra gente foi um prazer. O Guilherme, infelizmente, não pôde estar nessa live com a gente, mas mandou um abraço para vocês. Obrigado. Vamos marcar uma outra live para a gente poder conversar mais com os nossos seguidores sobre como é importante esse processo de imigração. Só para avisar para todo mundo, em abril estarei lá em Chicago, estarei na MIT falando sobre imigração e passarei também pela Andrews. Eu vejo vocês em abril. Sim. Tá bom, vamos nos encontrar, vamos fazer esse tour por lá para poder falar com a galera que quer fazer esse processo migratório. Um abraço, doutor Ita. Fique com Deus. Deus abençoe seus processos, seus clientes. E eu vou aproveitar minha família, porque estou aqui com eles. Eu não posso perder essa oportunidade. Tchau, um beijo. Fiquem com Deus.